Vamos fechar nossos olhos aqui, estabelecer a nossa unidade. Papai do céu, muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Agradecemos por esse ambiente, o qual o Senhor nos concede. Agradecemos pela tua presença. Muito obrigado pelo Mestre que nos ensina, pela presença do Senhor Jesus nos ensinando. Agradecemos também pelo Espírito da Verdade, pela unção que ensina. Louvamos a Ti, meu Pai. Que nesse momento, cada vida que faz parte aqui, nesse ambiente de ensino, possa estar conectado com coração, mente, a Tua palavra, a Tua vontade, o Teu querer. Papai, que o Teu Espírito, Senhor Deus, trabalhe de uma forma poderosa na nossa mente, de maneira que toda inquietação, Senhor Deus, fique do lado de fora. Que a nossa mente agora, Pai, esteja totalmente silenciosa, quieta, tranquila, nosso coração totalmente voltado à Tua palavra, e possamos nos conectar à Tua presença, ao Teu ambiente, e desfrutar dessa mesa, desse banquete, qual o Senhor nos preparou. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Hoje, então, é a quarta aula, né? Sim. Quarta aula. Amém. Amém, apóstolo. Amém. Nós já falamos aí sobre o novo nascimento, né? Falamos sobre a vida no espírito, gestão emocional, e hoje nós vamos falar da cura da criança interior. Primeira vez que eu ouvi esse termo, né? Que a gente tem que curar a criança interior, né? A gente fica assim, nossa, nascer de novo, curar a criança. A gente está trilhando aqui um caminho, né? Esse treinamento aqui, ele vai te dar um caminho sobre a questão do despertar e o processo que a gente deve enfrentar, né? Na semana passada nós falamos sobre a gestão emocional e oferecemos para vocês aí algumas orientações. A cura da criança interior, ela tem muito a ver com a gestão emocional, porém, assim, existem questões emocionais, sentimentais, que você cura com facilidade. É aquilo que está ali à flor da pele, você consegue identificar através do autoconhecimento e você faz a cura com facilidade, tá? Mas quando se trata da cura da criança interior, aquilo que você vivenciou, às vezes, no ventre da mãe ou nos 7 primeiros anos da sua vida e que te trouxe uma ferida e não foi tratada, não foi curada, essa ferida, ela cicatrizou por fora, mas ficou uma energia, ficou uma força ativa ali que te traz sensações e sentimentos até a fase adulta e você às vezes não sabe identificar da onde que vem aquele sentimento, da onde que vem aquilo. Um exemplo de criança interior que precisa de cura. Grande parte dos seres humanos precisa de cura nesse sentido na área de paternidade, na área da própria maternidade. A pessoa às vezes se sente rejeitada, se sente com sentimentos estranhos dentro de si e não sabe por quê. Às vezes, como a criança, até os primeiros 7 anos, ela está em formação, né, muito sensível espiritualmente, e hoje entendendo, eu entendo que esse processo, ele é um processo que, a partir do momento que você, como ser espiritual, se separou de Deus, ele já começa a se desencadear. Você sai da presença do pai, houve uma separação, entra para o ventre da mãe, sentindo uma separação, mas você está confortável no ventre da mãe, porque no útero você vai sentir o calor, você vai sentir o amor e assim por diante. Mas digamos que na gravidez,
a mãe passou por um processo difícil, né? Quantas mães, às vezes, estão grávidas, mas sofrem maus tratos, palavras agressivas, aquele tipo de palavras, às vezes, você não vai dar nada, você isso, você aquilo, ou aquele tipo de palavra também que, às vezes, a criança está no ventre e está ouvindo assim, poxa, essa criança não foi planejada, eu não esperava esta criança. Ou, às vezes, ali no ventre da mãe está uma menina e os pais estão ali comentando, poxa, eu queria um menino e tal, né? O meu menino, e quando nasce vem uma menina. Hoje já tem a maneira de antecipar isso, né? Antigamente não tinha. Só sabia do sexo da criança, do gênero da criança quando nascia. Então, isso tudo, quando você sai da presença de Deus, que há essa separação, que não é uma separação total, porque a criança ainda se lembra muito, mas todo sentimento ou toda situação que vai desencadear orfandade, bastardia, sentimento de rejeição, também tem um propósito. Aquela ferida, aquela carga energética que se fecha dentro do ser, tem um propósito. Qual o propósito? Fazer com que a gente sinta a dor da orfandade, a dor da rejeição, ou qualquer outro tipo de dor. Para quê? Para que quando chega um momento, aquela própria ferida, ela te conduza novamente à unidade espiritual. Todo sentimento que nós julgamos, na verdade, pelo nosso conhecimento humano, a gente julga negativo, dentro da espiritualidade a leitura não é tido como negativo, tem um propósito. Por quê? Porque se você nascer do ventre da tua mãe, belo, formoso, cheio de vida, com toda a carga, mas se você não estiver unido ao Espírito, você não vai sentir a necessidade que tem algo te faltando. Como eu mencionei hoje na aula à tarde, mesmo sem saber, porque eu não tive uma orientação espiritual desde criança, tive sim uma formação religiosa, mas eu não tive uma orientação espiritual. A gente aprendeu a discernir o bem e o mal, o bom e o ruim, e foi o que a gente aprendeu. Isso é ruim, isso é bom. Isso é ruim. O que é ruim a gente rejeita, né? Às vezes aquilo que é ruim tem um propósito. Só que dentro de mim, qual foi a bússola que me guiou? A bússola que me guiou foi aquele sentimento de que algo estava faltando. Eu tinha dentro de mim, está me faltando algo. Só que o que está faltando? E quando a plenitude de Cristo veio para dentro de mim, eu entendi que o que eu precisava, o que faltava para mim era isso. Só que assim, ó, enquanto essa ferida de uma criança que foi ferida na infância não é curada, você busca suprir suas necessidades, às vezes até culpando outras pessoas por aquilo que você está sentindo, e você busca em vários lugares, em várias coisas, e até mesmo para quem trabalha na linha evangélica, muitas vezes, queridos, a gente tem aquele pensamento, poxa, se eu tiver um ministério próspero, se eu tiver um ministério em evidência, né, se eu fizer alguma coisa para Deus, eu vou ser preenchido. A gente pensa assim. Quantas pessoas que às vezes entram dentro da igreja, vão com toda aquela força, sentindo a necessidade de fazer algo, mas assim, poxa, se eu conseguir tal coisa, eu vou preencher isso. Eu, por experiência própria, passei por várias situações, tive ministério reconhecido, que eu tive que abrir mão, e foram vários processos, só que eu entendi que tudo aquilo, às vezes, quando você está em público, preenche. Quando você está ali naquela plenitude, preenche. Mas quando você vai para o seu cantinho no secreto, aquela sensação de que algo está lhe faltando volta. Essa sensação, na verdade, somente aquele que é a luz do mundo, somente aquele que é o Pai da eternidade, somente aquele que preenche todas as coisas, somente aquele que é o pão vivo, a água viva, somente aquele que habita dentro de nós pode preencher. É por isso que ele fala na palavra, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse cear está falando de comunhão, de unidade.
É só isso que vai trazer a completude. Só que enquanto a gente não curar a criança ferida, a gente não consegue ter essa plenitude. E a única coisa que pode curar essa criança ferida é o amor de Deus, é o amor do Pai. Porém, se você está fechado com essa energia da infância dentro de você, eu usei a questão da orfandade, mas pode ser outra coisa, tá? Digamos que tem uma cápsula e ali dentro tem aquela energia, você sente aquilo, aquele sentimento assim de rejeição, de que a criança que recebe uma energia de rejeição na infância, em todo lugar que ela for, ela vai se sentir rejeitada. Na escola, nos amiguinhos, qualquer coisinha que o amiguinho fala, ela já sente aquele sentimento. No seio da própria família, qualquer coisa que a família fala, ninguém gosta de mim. Sentimentos começam a fluir. No trabalho acontece qualquer coisa lá, o patrão chama todo mundo a atenção, mas ele tem para consigo. É só comigo que o patrão chama a atenção. Eu sou rejeitado, eu sou o pior. Né? As pessoas até usam termos assim, eu sou o pior de todos e assim por diante, né? Outra coisa também que faz com que uma ferida instalada na infância permaneça é os casos de abuso, né? Abuso sexual, as mais diversas manifestações, né? Às vezes de pai, de irmão, de estranhos, né? Até mesmo a gente ouve falar de líderes religiosos, né? Quando a criança ela sofre algum tipo de abuso, seja por violência sexual ou, às vezes, simplesmente por carícias indevidas, fica dentro de si, porque lá no inconsciente da criança, mesmo que ela não saiba o que está acontecendo, mas ela sabe que algo ruim está acontecendo com ela. Então, assim, quando se sofre uma ferida, do ventre da mãe até os 7 anos, e essa ferida não é tratada, na sua grande maioria das vezes, porque os pais também não sabem tratar. A criança cresce, né? Aquela criança assim que não compreende a si mesmo e uma série de coisas vão acontecendo. Se torna, às vezes, um adulto, casa, né? Tem filhos, e aquele sentimento acaba passando até para os filhos também, porque já vem com uma questão genética, tá? Agora, no meio de tudo isso, alguém saberia agora me informar? Eu citei sobre a questão do convívio de pai e mãe, né? As falas, o que se fala. Outra coisa que trava muito, falei sobre a questão dos abusos sexuais, e outra coisa que trava muito também é quando a criança, até os 7 anos de idade, ela ouve muito não, 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 não. É como colocar uma trava energética na vida da criança. Ela se torna um adulto que ela não consegue depois fazer nada. Por quê? Porque aquela carga de não está tão forte dentro dela que gerou uma carga e um bloqueio energético. É aquela pessoa que se sente incapaz, impossível. Todo mundo conquista, todo mundo faz, mas ela está ali, poxa, não consigo, eu não sei. Aí ela vê os outros conquistando, prosperando, mas ela se sente ali com uma força energética que ela não sabe de onde vem, porque às vezes lá na infância ouviu demais o não, né? E quantas pessoas têm timidez ao falar? Quantas pessoas são tímidas na fala? São aquele tipo de pessoa que lá na infância ouviu muito da mãe o tipo de coisa. Não falando da mãe, mas pode ser de outra pessoa também. Aquele tipo assim de tapa na boca, engole o choro, engole a fala, fica quieto, fica calado. E esse negócio de fica quieto, fica calado, às vezes mesmo depois de adulto, por exemplo, uma mulher que casa com um homem, que a mulher não tem voz, ela fica engasgada. E fica difícil depois ela expor os sentimentos
Fica difícil depois ela expor o que ela está pensando e muitas vezes acaba segurando para si, o que vai formando mais feridas, né? Então, essa questão, né, de tratar desde quando a criança nasce, a gente também precisa rever os conceitos do passado, mas entender também para que a próxima geração não sobrecarregue disso. Entender que os filhos é gente como nós, que os filhos também têm direitos e obrigações, assim como nós. E que nós, por sermos pais, não temos o direito de mandar calar a boca. Isso, em termos de relacionamento, pode ser entre mãe e filho, entre pai e filho, pode ser também entre marido e mulher. Quantas mulheres também estão sufocadas com a voz dentro de si, sem conseguir falar, porque muitas vezes não são ouvidas dentro de casa, e aquela questão, né, de cala a boca, você não sabe nada, são tudo palavras que vai travando a vida da pessoa. A gente pode pensar assim, tá, o outro está falando lá, mas eu não tenho nada a ver. Entenda que as palavras são ativações. A partir do momento que você entende que palavras são ativações, e uma família entende que palavras são ativações, eu acredito que a família mudaria o comportamento. Pegar o hábito de limpar, né? A carga energética da casa também é muito importante. Por quê? Porque se palavras negativas, já pensou uma criança que cresce ouvindo palavrões, não pode, não, 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 você não presta, você isso, você não consegue, essa criança não vai dar nada. Eu tenho um exemplo bem próximo, familiar, que a pessoa, ela passou a vida toda ouvindo que ela não ia dar nada. E para piorar a situação, o pai dela ainda disse assim, ó, você vai casar com um trouxa, você vai casar com um bêbado, você vai casar com uma pessoa que vai incomodar você o resto da vida, que não vai dar nada e vocês vão viver sempre sem ir para frente. Foi essa palavra que o pai, no momento de raiva, falou para a filha. Além de todo não, além de toda negatividade, ainda jogou essa palavra. Resultado. Exatamente, a mulher casou, o marido virou alcoólatra, virou exatamente o que o pai tinha liberado. E essa mulher, ela ficou nessa situação, criou os filhos nessa situação, morando numa minúscula casa, onde a sujeira, as coisas negativas estavam impregnadas. Só que o restante da família não era assim. O restante da família não era assim. O restante da família prosperou. O restante é como se fosse algo com aquela menina dentro de casa. Os outros saíram, cresceram, prosperaram. E um dia, o irmão, ele falou assim, por que só minha irmã é desse jeito? Todos os outros trabalham e ela não. Ela se submete ao marido nessa situação, o marido não trabalha, vive essa vida, e quando ele trabalha vai tudo para a bebida, e por que só essa irmã nessa situação? E aquele homem, ele caiu em si naquele momento, ele se lembrou da palavra que foi liberada quando a moça estava em casa. E ela disse assim, fez uma oração. Ele fez uma oração. Ele pediu, Deus, retira esta palavra que está sobre a vida da minha irmã e abençoa ela. Abençoa ela, porque ela merece. Resultado. A partir dali, as filhas casaram e casaram bem. Casaram muito bem. Inclusive, tem uma das filhas que agora está nos Estados Unidos, casou muito bem. A esposa resolveu de deixar o marido, que o marido não queria mudar, e casou com uma outra pessoa, hoje está muito bem de vida. Mas isso só aconteceu a partir do momento que foi removida aquela palavra.
ou seja, algo que acompanhou. Estou contando para que vocês entendam que tudo é uma questão energética. Se a pessoa não está bem, entenda que Deus ele quer que todos vivam bem, com alegria, com prosperidade, que sejam felizes, que sejam amados. Mas se a pessoa às vezes não está conseguindo até cumprir a sua profissão, não está conseguindo cumprir o seu ministério, não está conseguindo ir para frente, é porque pode ter raízes geracionais, mas pode ter o resultado de uma criança que recebeu ativações negativas, pode ter uma criança ferida, como pode ter também uma criança que está aparecendo embaixo de uma carga. Só que se você souber que você pode remover todos os arquivos dentro de você, e você pode também remover toda a carga, né? Porque a gente pensa assim, o Espírito Santo vai fazer, mas o Espírito Santo faz com o seu consentimento. Porque se fosse, queridos irmãos, é muito simples de cair a ficha. Se dependesse tudo de Deus, eu acredito que Deus daria um sopro e limparia tudo. Estaria tudo resolvido. O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, inclusive até mesmo na maneira de orar. O Pai lhe diz, esforça que eu te ajudarei. Quando a gente entende o funcionamento da vida, a gente não se prende e a gente também não permite que as pessoas nos prendam. Nós estamos entrando num tempo em que a luz vai iluminar todas as mentes, todas as consciências, e ninguém vai ficar mais preso por palavras do passado, e ninguém também vai ficar mais preso por aquilo que as pessoas falam e dizem a seu respeito. Simplesmente você vai despertar e entender quem você é. Não que você seja mais do que os outros. Nós somos todos iguais. Saímos do mesmo Pai e voltaremos para o mesmo Pai. Estamos na trajetória, na expansão, no desenvolvimento da nossa existência. Sim, estamos em estágios diferentes, mas a origem de todos nós é a mesma e o retorno sempre será o mesmo. Todos nós saímos do Pai e para Ele retornaremos. Está escrito. Então, a partir do momento que você entende que você é um ser de luz, você não vai deixar mais ninguém apagar a sua luz. Mas você também não vai apagar a luz dos outros. Muito pelo contrário, uma vez que você entende que você é ser de luz, você vai deixar que a sua luz ajude a acender mais luzes. E assim, a luz de Cristo se multiplica sobre a terra. Hoje de tarde eu recebi algo muito lindo da parte do Senhor, onde ele falava que a glória dele é tão grande, porque ele foi glorificado com uma glória que ele tinha antes que o mundo existisse. E ele repartiu, ele próprio falou em João 17 que a glória que ele recebeu, ele repartiria conosco, ele repartiu. Nós carregamos fractais da luz de Cristo, nós carregamos a essência dele, nós carregamos a centelha divina deles, que nós precisamos deixar acender. Mas a aula dele fala sobre a questão da criança interior. Existem algumas maneiras que você pode fazer para curar a criança interior. Como identificar se você tem algo da infância que está ferido? É exatamente as emoções e sentimentos mais aflorados você vai identificar com facilidade. Mas quando se trata da criança interior, é algo que está bem oculto. Porque não está na sua memória consciente mais. É algo lá da infância. Que você nem se lembra. Eu, por exemplo, eu tinha o medo que eu não sabia onde tinha entrado. E um dia eu tive uma visão e eu vi que esse medo que eu carregava entrou na minha vida quando eu tinha 3 ou 4 anos de idade. Agora, você pode curar essa criança interior. O que vai curar? É o amor do Pai. Mas o amor do Pai, ele precisa ter abertura no teu coração para ele entrar. Você pode trabalhar isso sozinho. De que maneira? Através da meditação, pedindo ao Pai que mostre a raiz das feridas emocionais e em que área, em que sentido a criança interior está ferida. Por que criança, apóstola? Primeiro, porque você nasceu de novo. É um espírito gigantesco, mas carrega uma criança dentro de si. E por que criança interior? Porque
o que você está tratando é lá da infância. Quando você tem uma ferida na infância, o que acontece? O teu corpo físico cresce, mas a tua alma fica presa naquela região, naquele momento onde você sofreu a ferida. Tá? Ficou ali um fragmento de alma. Então, a criança, ela vai ser curada lá onde ela foi ferida, porque ela ficou presa naquela situação da infância. E muitas vezes, quando a gente está tratando a criança interior, a pessoa muitas vezes se vê deitado na posição fecal, tá? Então, assim, ó, vou falar de 2 caminhos. Você pode trabalhar isso, pedindo ao Pai que lhe dê visões, que lhe dê sonhos, que vão abrir e você vai liberar depois. Estou liberando essa situação. Porque quando você tem um sonho de um registro de memória que estava inconsciente, como por exemplo assim, ó, eu sentia o medo. Medo e se manifestava da forma de cobra, eu não sabia o que era. Era eu dormir, eu começava a sonhar com cobra, com cobra, com cobra. Aí um dia eu estava tão desesperada, isso já anos atrás, ainda quando eu estava na igreja tradicional ainda. Eu desesperada de tanto ter sonho com cobra, eu disse para o pai, eu não sei do que se trata isso, mas tira de mim isso aí, tira de mim. Eu parei de ter sonho com cobras, porque eu tinha sonhos com cobra que se multiplicavam. As cobras se multiplicavam. E a partir do dia que eu pedi para o pai, falei, pai, resolve isso aí, eu não sei o que é, mas o senhor pode resolver. Ele resolveu porque eu parei de ter os sonhos. Mas ficou dentro de mim ainda um registro daquele medo, entende? Eu não tinha os sonhos, mas eu sentia o medo. Depois que eu pedi para o pai me mostrar a origem daquilo, aí eu tive o sonho. Qual foi o sonho? Eu me vi, com 3 ou 4 anos de idade, andando sobre um gramado. Era um gramado alto que cobria o pé, né? Dava na canela. E quando eu estava andando dentro daquele gramado, eu vivenciei toda a cena. Eu senti algo gelado enrolando no meu pé. Era uma cobra coral. E como criança, eu só levantei, chacoalhei o pé e fiz aquela cobra voar longe, mas o susto foi muito grande. E por aquele susto, aí você vê que o susto também abre a porta para o medo. E então ali aconteceu o quê? Entrou o tal do medo, aquele susto. Pessoas que têm sonhos, que está correndo, que está assustada, que está com medo, investiga. Investiga. Sempre que você tem sonho, que está com medo de alguma coisa, que está correndo de alguma coisa, que está se escondendo de alguma coisa, investiga. Sonhos de criança interior, ferida em alguma área, sempre vão ser sonhos repetitivos. Sempre que você ter sonhos repetitivos, investiga, porque tem algo dentro de você que precisa ser curado, liberado. Tá? Você pode receber isso em sonhos, ou você pode ser ministrado numa terapia para que esses registros também acessem. A outra maneira é você pedir para o pai também fazer a libertação e libertação de união de fragmentos de almas. Eu já ministrei pessoas requerendo no mundo espiritual os fragmentos de alma. Mas o que eu mais tenho resultado no ministrar é ministrando, levando a pessoa a viver novamente a situação. O que nem todo mundo gosta. Pelo seguinte, porque você vai vivenciar aquela cena e você vai sair livre. Lembrando aos líderes aqui presentes que sempre que for fazer um tipo de ministração assim, você tem que abrir aquele registro, tirar a pessoa, limpar e depois fechar. Nunca deixe aberto. Tá? Nunca deixe aberto. E nunca deixe a criança presa lá. É por isso que quando a gente vai ministrar, às vezes, sem que a gente fale, muitas pessoas começam a se ver na infância. Tá?
Então, assim, ó, você pode trabalhar isso sozinho, se você preferir. Se você quer pedir a ajuda do pai também, para que o pai trabalhe, você também pode pedir. E se você quer a ministração, a gente também pode trabalhar isso. A gente também pode trabalhar isso. Tá? Só que assim, ó, no momento da ministração, você vai, é como se você estivesse vendo. Só que assim, aquela criança que está ali ferida, ela precisa sair dali. É parte de você. Uma vez eu estava ministrando uma irmã, quando eu comecei a ministrar, eu comecei a ver ela embaixo de uma escada, sabe essas escadas de sobrado? Que fica às vezes um vão meio escuro embaixo? Eu vi ela assim, colidinha em posição de feto embaixo daquela escada. E aí ela estava vivenciando a cena. Ela estava com medo, acho que do pai, e ela entrou ali para se esconder. E ali ela se sentia sozinha e abandonada. Então, a hora que ela vivenciou aquilo de novo, abriu-se o registro, foi tirado a alma dela daquele cativeiro e foi feita a limpeza de toda a carga energética, trazido ela para o dia de hoje e ela ficou livre. Tá? Por quê? Porque é uma energia aprisionada, a criança interior. Alguém escreveu aqui. Quando é um sonho recorrente, né? Quando você tive um sonho com perseguição. Se você tem sonho com perseguição, que é um sonho recorrente, pode ser um registro da infância, tá? Pode ser também um código genético. É preciso mudar. A partir do momento em que você tem a facilidade de mudar a sua mente e você adquirir uma nova consciência, todo o teu ser vai responder também, é uma outra maneira. Recebeu luz sobre a mente, recebeu luz sobre o coração, sou uma nova criatura. Aí agora você sabe quem você é. Aí, só por você saber quem você é, você começa a desativar todos os códigos que estavam errados dentro de você. Você entende isso? Por quê? Porque se você é uma nova criatura, as coisas velhas passaram. Automaticamente, tudo que era do passado vai começar a ser diluído. Então, se você conseguiu adquirir o estado de consciência que é a mente de Cristo, você está livre das terapias, você está livre das ministrações de libertação, você está livre de todas essas coisas. O fato é que, às vezes, a pessoa não recobra os sentidos instantaneamente. Ela está ali, tá, eu sou um filho de Deus, bababá, mas basta acontecer uma coisinha que ela, ó vida, ó céus. Certo? Por exemplo, existe também alguns sentimentos em que a pessoa, às vezes, vai manifestar aquilo que a gente chama de vitimismo. Criança que na infância foi muito bajulada, tinha tudo que queria, na hora que queria, e nunca foi, assim, dado uma educação no sentido de limite. Normalmente, se torna um adulto, às vezes, ou ele vai para o mundo do vitimismo, quando ele não tem o que ele quer, ou é o contrário. Ou ele é vítima, ou ele faz vítima. Entende? Ou ele se torna uma vítima, ou ele faz as outras pessoas de vítima. Abrindo aqui para perguntas. Teria perguntas sobre esse assunto? Eu. Pode falar. Então, você estava relatando aí sobre a nossa criança interior, eu acho que são, não sei se isso tem a ver com como eu sofro para dormir, por exemplo. Eu estou muito cansada agora, tento
dar uma cochilada, você falando nesse assunto, e eu vejo, tipo, meu pai, quando chegava em casa quebrando tudo, né? E tentando me sufocar, tentando me matar à noite. Então, eu estava tentando cochilar aqui, ouvindo você falar, e eu fico sentindo falta de ar, meu coração acelera, eu começo a criar pânico no estado entre que eu estou tentando dormir e aí eu tenho que acordar porque dormir me dá medo. Isso, será que é isso um trauma de infância? É, uma, é uma coisa que eu preciso curar na minha criança interior? Pode ser, com o relato que você descreveu agora, pode ser por isso, mas pode ser também uma síndrome do pensamento acelerado, né? Que uma coisa, às vezes, é resultante de outra. O que eu oriento para você nesse caso? Veja que você já tem conhecimento do porquê. Ou seja, na infância você vivia esse tipo de situação. O que agora é uma pessoa se tornar consciente do dia de hoje? Hoje você não está mais nessa situação. A partir do momento que você sabe, você vai dizer, minha alma, hoje eu vivo outra realidade. E você vai ativar a nova realidade. Como que você vence toda situação desse tipo, como ela falou, qualquer tipo de síndrome de pânico, como que você vence? Não é lutando contra aquilo, não é guerreando contra aquilo. Você vai vencer todos os traumas, medos, fobias, sentimentos, emoções que você não quer mais sentir. Você vai vencer quando você faz as pazes com as suas sombras. Você vai vencer quando você faz as pazes com a sua criança interior. A criança está ali. Ela quer ser... O que ela precisa? Gente, eu vou dizer uma coisa. Vou liberar uma chave aqui. Normalmente, quando nós estamos na criança ferida, o que a pessoa mais busca? A pessoa precisa ser amada. E a gente busca esse amor muito externamente. Agora, quem está precisando desse amor todo não é o teu espírito está pleno, está repleto. Agora, a igreja, ela ensinou a gente a amar o próximo, não é errado, só que esquece. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então, existe aqui uma ordem. Quando você ama a Deus, na verdade, você está recebendo o amor do Pai, que é fonte de amor. Então, quando você ama a Deus, quando você começa a mergulhar no amor divino, você começa a ser preenchido por esse amor. Você começa a sentir essa presença de amor. E a primeira pessoa que você deve ser espiritual, dar esse amor, não é para o próximo. A primeira pessoa que precisa receber esse amor é a tua criança interior, que está ali clamando por atenção. A criança, ela se revolta. Ou ela se entristece, ou ela se esconde, ou ela fica se fazendo de vítima, porque a nossa criança interior, ela é como uma criança normal. A criança, quando ela não tem atenção, o que ela faz? Ela vai fazer alguma coisa para ser vista, para ser percebida. A nossa criança interior é a mesma coisa. A gente aprendeu a dar atenção para todo mundo. A dar atenção para os filhos, dar atenção para o marido, dar atenção para os irmãos da igreja, para o outro que está precisando, mas a gente não para dar atenção para a nossa criança interior. E quando nós recebemos o amor de Deus, o primeiro ser que precisa ser alimentado para sair da prisão é a nossa criança interior. Vocês não imaginam o poder que tem você, como ser humano, falar com a tua alma, transmitindo o amor do Pai, falar com o seu próprio corpo físico. Nós precisamos restaurar a imagem do nosso corpo físico. A pessoa que cresceu com baixa estima, a pessoa que foi rejeitada, ela acaba rejeitando, né? Às vezes o corpo vai para uns estados... todo mundo, às vezes, de fora, são poucos os que elogiam, e a gente também começa a entrar naquilo, e o teu corpo sofre. As enfermidades, muitas vezes,
Eu aprendi isso há pouco tempo, queridos. De tanto que eu passei por situações que eu aprendi a me valorizar há pouco tempo. A dar atenção para a criança que está dentro de você. Às vezes vem aquele sentimento, a criança chora. Aí você vai lutar contra aquele choro. O que você tem que fazer? Você tem que o espírito carregar-se de amor e falar com aquela criança. Isso é fazer as pazes com a criança interior. O nosso corpo físico, às vezes, está passando por uma situação. Entenda, nós somos ser vivo, o teu corpo também é vivo. As suas células ouvem a sua linguagem. Os seus átomos ouvem a sua linguagem. O seu corpo físico ouve a sua linguagem. Não só a linguagem, como o seu sentimento. Então, se você aprender a falar com o seu corpo, aprender a falar com a sua alma, aprender a falar com o seu ser, entenda que você não estará falando sozinho, é o teu espírito, que é o ser, fazendo a gestão. A gente aprendeu, na verdade, a entender que o nosso corpo ou a nossa alma é o ser. Não. Nós somos o nosso espírito. A nossa alma precisa se casar com o nosso espírito. Só que se os dois estiverem de mal, não vai ter unidade. O nosso corpo precisa ser bem tratado, bem cuidado. Nós precisamos liberar palavras de amor sobre o nosso corpo pelo seguinte: porque ele é o templo que nos carrega, é o veículo de locomoção que nos carrega de um lado para o outro. É a casa em que nós habitamos. E não só a casa em que nós habitamos, é a casa onde Deus habita. Então, assim, eu aprendi, queridos, eu acredito que hoje, se eu tivesse o conhecimento, quando eu comecei a minha caminhada, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, a primeira pessoa que eu teria dado atenção seria para mim. Por quê? Porque a gente quer curar todo mundo, mas a gente está ferido. A gente quer amar todo mundo, mas a gente está carente de amor. Então, primeiro, a gente tem que abastecer a gente. Dá atenção para essa criança. Eu todos os dias, depois que eu aprendi, eu tiro um tempo para conversar com a minha alma. Apóstola, um dia eu estava pregando e veio uma chave do céu, né? Como diz, o Espírito Santo falou comigo sobre amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a força a ti mesmo. Aí o Espírito Santo veio e falou para mim: como é que você vai amar o próximo se você não está se amando? Como é que você vai respeitar o próximo se você não te respeita? Como é que você vai dar autoestima ao próximo se você não tem? Nossa, em cima do púlpito da igreja, eu pregando e Deus tratando comigo. Você tem noção disso? E sobre a questão assim dos sonhos, o único sonho que foi assim um pesadelo para mim foi desde criança ter muito pesadelo e sonhar com o apocalipse. E eu nem sabia o que era o apocalipse, tipo fim do mundo, demônios, guerras, sabe? E eu achava, meu pai ficava dizendo que é porque eu assistia muito desenho na época, e eu não entendia isso. E eu vim entender isso faz 3 anos, essas visões que eu tinha, porque eu nem sabia quem era na face da Terra, né? Mas, na verdade, até os códigos do Apocalipse também precisa limpar, tá? Porque, assim, isso é um outro assunto que merece atenção, acho que dá uma aula esse assunto aí das pessoas que têm sonhos demais com o Apocalipse. Mas eu não sabia o que era, eu não nasci em berço evangélico, eu não tinha nem noção que aquilo, guerreando, era mundo espiritual. Aí eu fico, às vezes, pensando, Senhor, porque eu reluto tanto em dormir, e quando eu estou dormindo, eu gosto de estar dormindo. Existe registros e memórias dentro de você que precisam ser limpos, tá? A pastora Emília escreveu aqui, Salmo 42:5, por que está abatido a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação da sua face. Amém. Eu acho que todos os dias a gente tem que tirar um tempo para trabalhar o nosso íntimo, para trabalhar esse resgate. A partir do momento em que a gente é preenchido
pelo amor próprio, que na verdade é o amor divino dentro de nós. Aí a gente não vai ter dificuldade de realmente amar. Nós estamos caminhando agora para algo. Eu sempre falo para vocês que nós estamos retornando ao princípio, certo? Ao início. O que se tem de relacionamento hoje em dia, na sua grande parte, não na totalidade, mas em grande parte, são pessoas com carência e que precisam ser preenchidos pelo amor do outro. Aí, quando não tem amor, fica cobrando. Um cobrando o outro, um cobrando o outro, um cobrando o outro, um cobrando o outro. Mas qual é o propósito de Deus? Que todos sejam preenchidos com o amor divino e os relacionamentos serão no propósito apenas de dar, de oferecer. Certo? Sem cobrança. Algo totalmente diferente. E a gente também está entrando num tempo em que a plenitude de Deus virá para dentro de nós. Se você analisar, Adão, ele foi criado completo, inteiro. Só depois Deus separou a Eva. Isso fala de uma completude. O ser humano, no espírito, ele vai viver aquilo que Jesus falou. Nós estamos indo para isso, para essa completude de ser. A partir do momento que você descobre a sua identidade, que você resgata a tua alma, você faz o processo da cura da criança interior, tudo isso é possível você fazer sozinho. Basta que você tenha a plena consciência de quem você é. Você não é os seus sentimentos, você não é a sua dor, você não é a sua luta. Você é um ser de consciência espiritual, com todas as habilidades, faculdades e capacidade de fazer a gestão do teu ser. Certo? Eu acho que a pastora Joter Rezende tinha levantado a mão primeiro, depois a pastora Marlene. Shalom, apóstolo, shalom, família. Só para confirmar o que a apóstola está falando, não é nenhuma pergunta, é mais um testemunho. Assim que eu cheguei na IAPS, foi uma das vitórias que eu recebi. Eu tinha uma mente conflitante e era uma tortura, na verdade. Quem já teve isso, passou por isso, sabe do que eu estou falando. E eu não tinha respostas. E foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar, e a apóstola tinha dito: você que tem mente conflitante, que foi causado esse conflito no momento em que a sua mãe estava te gerando. Então, a mente da sua mãe era conflitante, e aí você adquiriu isso. E eu fui ver, mas foi assim, foi uma revelação profunda, porque aí eu fui investigar, eu senti logo a confirmação da resposta do pai na minha vida, e eu fui investigar, né, o período em que a minha mãe estava me gerando, e foi incrível, porque eu estava vivendo tudo o que minha mãe viveu durante a gestação, e foi uma das vitórias que eu recebi logo de início, que foi a libertação, né, a liberação, porque quando você sabe a causa, e aí a apóstola falou, libere, seja curado, receba a cura na sua mente, e eu fui entender, e eu fui curada da mente conflitante através da ministração da apóstola. Queria deixar isso registrado aqui. Amém. Nossa, eu acho que eu tenho essa mente, viu, apóstola? Aí assim, ó, aí são duas coisas, né? Ela tinha mente conflitante, mas ela não sabia o porquê. A partir do momento que você sabe o motivo, você tem a chave da cura. Eu só lembro de uma coisa que minha mãe falou. Na verdade, ela não me falou, Deus me falou aqui, e eu depois fui perguntar a ela. Na minha visão, minha mãe ficou trancada dentro de um banheiro na casa da minha tia, sozinha, mas eu estava lá e eu achei que minha mãe estava grávida de Mila, da minha irmã mais nova.
Só que depois eu pensei que era eu. Aí lá na casa dessa minha tia, minha mãe ficou trancada 9 meses, quase parindo, dentro do banheiro, sozinha, trancada. Ficou trancada. E ela passou horas e horas gritando e ninguém ajudava, só que eu achava que era minha irmã Mila. E um dia eu orando aqui, Deus me falou que essas questões de tá, quando eu fico trancada em algum canto, eu fico meio fico apavorada, tem a ver com isso. Eu disse, mãe, vem cá. Quem é que ficou trancada dentro do banheiro quando estava grávida? Foi Mila? Ela disse, não, eu estava grávida você. E também na gravidez da minha mãe, meu pai e minha mãe brigaram muito, se separaram, teve muita violência também física. E depois que eu fui muito rejeitada por pai e por mãe, porque eles brigavam muito, né? E eu acho que tem tudo a ver isso, essas confusões na minha mente, isso, assim, sei lá, eu acho que tem a ver agora que eu entendi isso. Mas você pode ser ministrada, como você também pode estar consciente agora. O que é receber a paternidade de Deus? Quando você recebe a paternidade de Deus, é como você deixar tudo, não importa mais como o pai e a mãe tratou, como os irmãos trataram ou o que você passou. Por quê? Porque a paternidade de Deus, ela vai vir, ela vai cobrir. Quando Deus ele fala, eu sou o teu pai, eu sou o teu marido, eu sou o teu criador. O que ele está dizendo? Ó, a minha presença supre tudo o que você precisa. Porque quando se fala de marido, marido é provedor, é aquele que ama, é aquele que cuida, é tudo. Então, a partir do momento que você tem a presença dele, você precisa gerar essa consciência. Porque senão você vai ficar cobrando lá o fulano que não te amou, o fulano que não te deu atenção, bababá. Né? Na verdade, o pai ele vai preencher, ele vai te dar toda a atenção que você precisa. Tá? E como se libertar disso, apóstolo? Eu vou fazer uma ministração. Vou só esperar a pastora Marlene fala e depois eu vou fazer uma ministração coletiva aqui. Amém. Shalom, aí os casos que não resolver no coletivo, depois lá no hospital a gente trata individualmente. Glória a Deus. Apóstola, eu era sonâmbula quando eu era pequena, mas assim, de sair andando para a rua, guarda noturno me trazer, de pular de piscina inexistentes, de cair de cabeça, né, da cama. Tem alguma coisa a ver com espiritualidade? Porque isso foi até os meus 15 anos. E a minha mãe colocava assim, ensinaram a colocar pano molhado para quando pisasse acordava, e minha mãe ficava observando, eu não tinha visto, e eu desviava daquilo e não molhava os pés, e saía, abria a porta, o guarda me trazia, minha mãe trazia, voltava dormindo de novo. Eu dei muito trabalho. Uma infância violenta, meu pai e minha mãe teve, né, e eu, como eu falo, eu tirei de letra até assim, né, porque eu não fiquei com raiva de ninguém, né, mas eu não sei se isso tem a ver com o caso do sonambulismo, porque uma das vezes quase eu morri, porque eu pensei que eu estava entrando dentro de casa e, na realidade, eu estava pulando do apartamento do 3º andar. A minha mãe e meu irmão me puxando pela perna e eu achando que eu estava entrando. E um peso maior, né, e eu aquilo me puxando para dentro, quase que eu morri. Olha, eu comentei isso até com a profeta Carmen. Falei, Deus gosta muito de mim, porque, olha, foi muito... Tem alguma coisa a ver espiritualidade com sonambulismo? Olha, eu nunca estudei e também nunca perguntei para o pai sobre o sonambulismo. Eu não saberia responder se tem alguma ligação com a espiritualidade ou não. Nunca estudei sobre este assunto. Vai da gente pesquisar também, né? Mas era muito forte, assim, de eu mesma ficar com medo, porque o guarda noturno te tocou, mexeu em você, né, minha mãe com medo. E antigamente as casas tinham só aquele trinquinho na cozinha, né, não tinha chave. Aí eu mesma amarrei as tampas de panela, assim, eu falei, vai fazer um barulhão, eu não vou. Aí minha mãe acorda, me vê lá tirando tampa por tampa, com maior calma, sem fazer barulho, para mim não acordar os outros. Assim, e eu de olhos abertos, e saía, fazia tudo, voltava e não lembrava mais nada no outro dia. E contava para todo mundo tudo o que tinha acontecido. Ela chegava perto de mim, a minha irmã era mais velha, isso até para todo mundo rir um pouquinho. Ela namorava, né, bastante, minha irmã, e meu pai chegava perto de mim e começava a perguntar, e eu contava tudo, mas tudo que tinha acontecido, né? E outro dia meu pai brigava com ela, e ela ainda falava, o que você foi contar? Eu não contei nada, o pai falou que você contou. Então, eu era, sabe assim, uma coisa estranha, apóstola. Isso, sabe, é uma coisa que nunca ninguém conseguiu me responder.
Uhum. Então, eu tive muita crise de sonambulismo e quase me joguei do 8º andar, e realmente está relacionado à espiritualidade, pelo menos que ministraram para mim foi isso, né? E quando, às vezes, é raro quando eu tenho crise agora, mas quando eu tenho crise eu tenho raiva, no outro dia eu amanheço com um mau humor terrível, porque você, às vezes, está vendo tudo, mas não se lembra no outro dia. Eu abri as portas aqui na minha casa, é tudo, atira a chave das portas, porque eu saí para a rua nua um dia, e eu não sabia que eu estava nua, sabe? É horrível essa sonambulismo, é a coisa pior que tem, eu acho. Profeta Marta. Oi, AP, shalom, shalom, boa noite. Eu queria só perguntar o seguinte: a pastora Jota tinha feito uma colocação sobre a questão da gestação dela, que ela descobriu da crise de mente por causa da gestação, e aí a apóstola estava falando que muitas vezes a chave está justamente quando você encontra a raiz daquilo que aconteceu. E aí a apóstola ia falar quando a Tayana cortou. O que a apóstola ia falar sobre essa questão de quando você encontra a chave, o que a gente deve fazer? Porque a apóstola falou que a cura está no próprio encontro da chave. Que quando você encontra a chave, você pode abrir o arquivo. Entende? Tem duas maneiras quando você encontra a chave. Você pode, agora, com a sua consciência, adquirir. Amados, qualquer situação, a partir do momento em que você está consciente que você é uma nova criatura, você vai entrar num processo. Algumas coisas que eu venci da seguinte maneira: eu sou uma nova criatura, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Vou agora trabalhar a minha renovação. Tá, beleza. Tudo bem, você estava ali, autoestima em alta, tudo tranquilo. Mas acontecia alguma coisa, vinha aquele sentimento que você não queria sentir de novo. Aí, como você já está consciente, você tem duas alternativas. Ou você fica ali chorando as pitangas, alimentando aquele sentimento, ou simplesmente você respira fundo, declara a sua nova realidade, se enche da nova realidade e vai expulsando gradativamente aquela velha realidade. Entendeu? Eu fiz muito isso para trabalhar. Tá, quem eu sou hoje? Dalva, quem que eu sou hoje? Tá, tô ciente, sou isso. Tô bem, moro bem, minha família tá bem, tá tudo bem. Esse negócio estranho sou eu, não. Então, aí você se enche de quem você é. Você pode até ver pelo que você está sentindo e gerar o contrário. Quando você suga, você está sugando a nova realidade para dentro de você. Vai lá no seu diafragma e faz a volta, espolha para o teu corpo. A presença de Deus, o amor do Pai, pode lavar, limpar todo e qualquer sentimento. A partir do momento que você se torna consciente de quem você é um processo, mas você pode mudar toda a situação. Alguém falou tal coisa que você é negativo. Não, não sou isso. Intenciona fechar o teu coração e se encha da nova realidade. O que a gente precisa fazer todos os dias? Se encher da nova realidade. À medida, queridos, você pode ser ministrado, não tem problema nenhum, só que eu estou gerando consciência. A partir do momento que você se encher da nova realidade, toda a energia antiga, todo o código, a unção está fazendo isso. Vai sendo varrida. O que não pode é a gente ficar relembrando, e que cada vez que você relembra um código negativo, é como você está pegando aquela energia e movimentando ela de novo, entendeu? Ela vai assentar de volta. Eu uso a ilustração. Quando você está sujo fisicamente, né, foi lá, se enrolou na terra. Você não vai pegar a terra para se limpar. Você vai pegar a água. Você vai pegar a água para se limpar. A unção,
ela limpa todos esses códigos. Você precisa. O que eu recebi de orientação dentro do meu processo, além de toda a gestão consciente que eu faço? Todos os dias. O pai falou assim, a maior quantidade de tempo que você tiver a possibilidade, mergulhado na unção, mas no mínimo 1 hora. No mínimo 1 hora por dia mergulhado na unção. O que é o poder? O que é o fogo do Espírito? Jesus falou, não é a Dalva. O que recebe o batismo de fogo vai limpar o quê? Toda eira. Tá? Vai limpar toda eira. Pensar nas coisas do alto para nossas células vibrarem luz. Exatamente. Quando você pensa, fala, né? Se movimenta, mergulha no rio, gradativamente vai limpando, né? Eu não parei o meu processo ainda. De vez em quando eu faço uma autoanálise e vejo, Senhor, tem alguma coisa ainda da velha criatura que precisa morrer? Porque eu sei que tem mais plenitude para vir ainda. Entende? Então, se tem mais plenitude para vir, é porque ainda existe alguma coisa da velha criatura que precisa morrer. Então, esse processo é um processo que você pode fazer de várias maneiras. Você pode se auto-ministrar. Gente, nós estamos entrando num tempo de consciência que a auto-ministração vai se tornar um estilo de vida. Auto-ministração para cura, auto-ministração para emoções, auto-ministração para silenciar a mente. Eu venci os estados de dor assim, queridos. Vocês têm um tesouro na mão. Eu até brinco, porque às vezes a gente acha... Eu fui assim, queridos. Hoje eu falo isso, mas eu fui assim. Sentiu dor? Corre pegar um comprimido. O pai um dia falou para mim assim, a minha unção é infinita, é uma dose muito mais elevada do que um comprimido para dor. Só que a gente precisa entender que a gente pode liberar isso sobre o nosso corpo, se recarregar para a limpeza. Tá? Pastor Aldo e a irmã Rejane. Shalom. Shalom. Eu vou ter que ser destravado, apóstolo. Eu fui uma criança que eu tomei muito não na minha vida. Então, por isso que eu sou assim fechado, sou mais quieto, falo pouco. E da minha índole mesmo, eu gosto de ajudar muitas pessoas. Ou seja, mas eu sou muito quieto. Sim. E às vezes reclamo comigo mesmo, né? Por que eu sou tão quieto? E é isso, eu preciso achar onde é a caixinha que eu fiquei preso lá atrás para ser destravado, porque tem hora que dá até, não digo raiva, mas assim, fico triste às vezes, né? Porque eu vejo, olha só, nessa interação, estamos aqui interagindo numa sala e eu vejo as irmãs fazendo pergunta e continuam falando. Então, eu já fico, sabe, eu já fico mais no meu canto. Mas depois eu fico falando. Aí depois meu bem fica falando, me cobrando, por que você não fala, por que você não fala? Não. Quer dizer, eu tenho que realmente passar essa barreira. Agora, onde foi que eu fiquei preso no passado, não sei. Eu acho que eu fui uma criança que eu tomei muito não, é por isso. Pode ser, tá? Eu gosto de ministrar as pessoas sem formatação. Que tem pessoas que o resultado delas é maior no decreto. Pá, decreto e pronto. Tem pessoas que o resultado é maior levando elas no processo, para elas saírem. Certo? E tem pessoas que o resultado é maior fazendo autoministração. Então, é descobrir a maneira de cada um de vocês aí, qual que é a maneira mais fácil, né? Pastora irmã Rejane. Sim, apóstola, a questão é a seguinte, eu fui criada pelo meu pai, uma pessoa muito braba, tipo sargentão, sabe? Muito controlador e muito brabo, muito brabo. E ele é de origem italiana e dizia muito palavrão. E amaldiçoava mesmo a gente, assim, sabe? Com palavras.
Inclusive, quando eu fiquei grávida da minha filha, e eu não era casada na época, né? Estava só namorando o pai dela, e ele chegou a dizer que por que não morri quando nasci, para Misericórdia. ver a maldade que ele tinha. Claro que eu já perdoei tudo. E quando eu nasci, ele também preferia que fosse um menino, né? Tá, tudo bem, eu já passei por processos de cura, de libertação, já liberei perdão, mas ele é uma pessoa que continua liberando palavras. Quando as coisas não dão certo, quando ele não gosta, às vezes, assim, coisas assim que ele solta sem se preocupar com o que fala, entendeu? E isso atinge os filhos. Tanto a mim quanto o meu irmão, a gente tem umas certas dificuldades em algumas áreas da nossa vida. E algo me diz que tem a ver com ele, né? Porque ele continua liberando essas palavras. E aí, o que a gente faz nessa situação? Tem que formar um campo energético em torno de si, né? Porque proibir o pai de falar os palavrão vai ser meio difícil, né? 87 anos, né? Põe um tampão no ouvido. É que a minha preocupação é assim, ó, qual é que como pai, né, ele tem uma certa autoridade espiritual sobre a gente. Então, as palavras, né, elas têm peso. Eu acredito que ele tem autoridade espiritual sobre vocês, mas como vocês hoje já são adultos, vocês também podem se tornar conscientes e não receber as palavras dele, tá? Não recebe as palavras que ele fala e pede limpeza. Pai, limpa essas palavras aí do plano espiritual, né? A gente está entrando num tempo, queridos, por que eu falo sempre para vocês sobre a questão de se tornar gestores da sua própria vida? A gente, hoje à tarde, a gente falou sobre a questão do Brasil, tá saindo, a aula era sobre criança interior, mas a gente já está indo para um outro lado aqui também, né? O Brasil teve a escravidão, só que o povo brasileiro desconhece a sua história. Então, a gente precisa tomar consciência, cair em si, que seja como brasileiro ou seja como pessoa individual, nós somos livres por aquilo que Cristo fez por nós. Eu acredito que a partir do momento que nós realmente nos tornarmos conscientes de que nós somos livres, o fluir da liberdade vai remover todas as cadeias, todas as prisões. É que a gente aprendeu a racionalizar muito a questão da salvação. Já percebe que a gente tem dificuldade de dar um passo para frente e realmente viver a liberdade? Porque a gente ainda está muito preso em muitos conceitos e preconceitos. A gente se preocupa muito hoje em querer satisfazer um sistema, em querer agradar um sistema, e a gente não entende que toda a nossa capacidade, toda a nossa desenvoltura, tudo que somos, está no nosso espírito. E a gente só precisa seguir o espírito. Seguir o nosso espírito. Porque o nosso espírito vai nos levar de volta à casa do Pai. Entende? Se nós cairmos em si hoje, fizermos como o filho pródigo, na casa do meu pai tem fartura. Não oscilar, tá? Não se prender. Automaticamente todos os ferrolhos começarão a cair também. Acho que deu oportunidade para todos que queriam falar. Aleluia. Feche os olhos nesse momento. Eu não sei até onde o Espírito Santo vai nos levar na ministração. Não sei se ele vai dar palavra de sabedoria a respeito da vida de alguém. Eu só peço que vocês fechem os olhos nesse momento, se desconecte do mundo externo, o Espírito Santo venha sobre a mente, sobre o coração de cada um, trazendo aquilo que vocês precisam receber nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer uma ministração e é ruim ministrar a criança interior no coletivo, porque é bom quando a gente trabalha individualmente. Pai, no nome do Senhor Jesus, eu tenho as minhas limitações, mas o Senhor não tem. Nós estamos
Beruan plier come forquia subneve far. Derema subicambla warkian plie show de cambla wark. Eu sou o Deus dos vossos pais, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, mas uso de misericórdia. Estou eu, nesse momento, visitando o vosso interior, e minha presença de santidade e de amor adentra as vossas almas. Todas as ligaduras e prisões são desfeitas nesse momento. A minha presença está trabalhando agora, liberando forças e cargas genéticas. Estou eu curando feridas, estou eu restaurando o vosso interior. Libero sobre a sua mente, sobre o teu coração, um óleo fresco. Algumas pessoas agora estão arablando, queblauer, fork, amblayer, estão sentindo sobre o alto da cabeça. Ouça, Deus está dizendo que é um óleo fresco, um vinho novo, que entra pelo teu ser e começa a lançar fora todas as energias negativas, todos os sentimentos. Prisões são abertas, cadeias são abertas, cativeiros são removidos. Proclamo libertação, restauração. Algumas pessoas nesse momento estão sentindo o toque dos anjos. Algumas pessoas estão vendo, eu estou vendo agora, pessoas que estão se vendo como criança e o anjo dando a mão para você. Eu vejo uma menina sentadinha no chão, olhos lacrimejando, assustada, e o anjo com as mãos estendidas, dizendo: levanta. Nós tiramos você deste lugar. Eu vejo você nessa cena com aproximadamente 3 anos de idade. Tiramos você desse lugar. Passamos por todos os anos de existência que você já viveu. E trazemos você até o dia de hoje, totalmente em liberdade. Receba nesse momento a manifestação do amor do Pai sobre a tua vida. Tu és livre, amada. Não és abandonada. A minha presença te cobre, te preenche. Derema subicambla forquia sou de player. Derema subicambla farquia sou de player e cambla forquia manto. Derema subicambla forquia. Deus acabou de libertar uma irmã que sentia medo, susto. E agora eu já vejo o Senhor libertando uma outra irmã. Ramandiofar, subicambla forquia. Essa irmã estava encolhida no canto da cama, quando criança, 5 anos de idade. E você estava ali se sentindo abandonada, com uma boneca no braço. É como se a boneca fosse o teu socorro. Se sentindo totalmente desamparada. O anjo estende a mão para você. E juntos nós saímos dessa realidade. Caminhamos até os 7 anos de idade. Aquela criança que estava ali aos 5 anos se sentindo abandonada, aos 7 anos de idade sofre um abuso. E nós tiramos você também agora desse lugar. Agora o anjo te pega no colo, nos braços, e te tira desse lugar. O anjo caminha com você. Você passa pela idade da adolescência. Eu vejo uma criança revoltada. Revoltada com a vida, revoltada com os pais, revoltada com tudo.
Eu vejo agora a mão do Senhor sobre esta adolescente revoltada. E a presença amorosa do Pai te acalma, te aquieta. O abraço de Deus faz com que a sua vibração se transforme em vibração de amor. Todo ódio é removido. Essa pessoa que está sendo ministrada agora pelo Espírito de Deus, até hoje você não entendia o motivo das revoltas que você tem. Mas nesse momento, nós tiramos você da fase dos 15 anos de idade e trazemos você até o dia de hoje. Deus te traz nos braços e diz, filha minha, não temas, eu sou contigo. Você não é mais a criança revoltada. Você não é mais a adolescente revoltada. Você agora tem um pai que te ama, que cuida de você. Você é uma nova criatura vibrante. Te chamei para um propósito excelente. Tudo que você vivenciou tem um propósito. Aquilo que você viveu de abuso, de revolta, criou amargura dentro de você. Porém, passaste por tudo isso para que você hoje, como profeta que é, com a minha presença, ajude muitas pessoas. Você conhece o coração do revoltado e você sabe a dor do revoltado, porque você passou por lá. Mas hoje eu te encontro com uma fase adulta e eu declaro: a rejeição não existe mais. O abandono não existe mais. O abuso não existe mais. A criança revoltada também não existe mais. O Senhor agora está liberando a presença curadora dele. O bálsamo, o óleo, que o magnífico amor que cura, que sara, que restaura. Está acontecendo um reset e Deus está contando do 0, 1, 2, e há um processo agora que você está vendo diante dos teus olhos. Deus vai lá no 0 ano e há um relógio pontuando com velocidade, trazendo você até o dia de hoje. E a palavra que é ativada agora na sua consciência é: tu és amada, muito amada do Senhor, e sobre ti coloco a minha mão, filha minha, eu te amo. O que você não recebeu de pai, de mãe, de amigos, de marido, eu te dou. A minha presença te basta. No nome do Senhor Jesus Cristo, agora nós ativamos uma unção nesse momento. Nós declaramos, meu Pai, que todo o registro de criança interior estava fechado. Se abre nesse momento. Nós proclamamos libertação aos cativos, restauração de vista aos cegos, colocamos em liberdade os oprimidos e apregoamos o tempo aceitável da graça do Senhor. Todos as Whitman, Flui, Kefok, Rasto, Koben-Oer, todos aqueles que estavam em prisão, todas as almas, crianças que estavam aprisionadas, nós trazemos para fora agora, em liberdade. No nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro agora esta criança crescendo, livre. Todas as imagens, cenas, energias, forças energéticas da fase da infância são agora diluídas, dissolvidas e transmutadas em luz. O amor do Pai preenche o interior. O fogo do Espírito transmuta, renova, restaura. Agora, no coletivo, nós trazemos para o dia de hoje. Há um crescimento. Esta criança cresce e recebe a estatura, uma medida excelente, de um ruiós de Deus. Sois ruiós de Deus. Não sois mais criança. A presença de Deus envolve agora num fogo e num abraço. Um abraço de fogo.
que penetra a tua alma. E todos os fragmentos de alma que estavam espalhados em regiões espirituais, no tempo e no espaço, nós agora unimos e declaramos uma só alma, um só coração, uma só mente. Sois livres, sois livres, sois livres, sois livres, sois livres, sois livres, sois curados, sarados, redimidos. A única realidade que permanece é a realidade de que eu sou convosco. Derema subcâmara forquia. Do diminei de player. Recebam a nova realidade. Em nome de Jesus. Amém? Amém. 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 Nossa, a apóstola me deu falta de Amém. ar, uma crise Amém. de ansiedade, uma crise de pânico. Ai, como coisa ruim. Feche os seus olhos aí. Eu peço aos profetas que estão junto comigo aqui, que intencionam unção para ela nesse momento. Jesus, Pai. Deixa a minha instrução aqui que eu tinha esse ótimo. Só vou pedir depois que fechem os... Só receba. Você precisa silenciar e só receber, tá, Tayana? Só recebe. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós vamos agora ao ventre da mãe. Se veja agora no ventre da mãe. Sinta o que você sentiu no ventre da mãe. O Espírito de Deus te tira agora desse cativeiro. E eu te vejo agora com 3 anos de idade. Sinta ali. Você está se vendo? Está se vendo? Tô. Aonde? Na área da minha avó, sozinha, no escuro, abandonada. O anjo de Deus te pega desse lugar. Sai, vem, estás livre. Está livre. Está livre. Está livre. Não segura, solta para fora. Está livre. Está livre. O anjo do Senhor pega pela mão agora. Tem mais coisa para ser removido ainda. O anjo do Senhor caminha com você em liberdade. O passado ali está apagado. Tá vendo o anjo segurando a tua mão? Tô. Tá vendo o anjo segurando a tua mão? Agora ele te traz para os 15 anos de idade. Tá se vendo? Tá se vendo? Tô. O que está acontecendo? Meu pai batendo em mim, me humilhando, me chamando de puta. Me batendo na frente dos outros, me humilhando. E minha mãe não fazia nada. O Espírito de Deus te tira dessa realidade agora. Vem para fora. Vem para fora. O anjo está segurando na tua mão, eu estou vendo, e tirando você desse cativeiro. Apagamos esses registros com a presença divina. O anjo continua caminhando contigo. Está se vendo? Esse mesmo anjo que caminhou com você todo esse tempo. Ele agora te tira dos 15 anos de idade. Eu vi agora o número 23. Está se vendo? Está se vendo com 23 anos? Tô. O que está acontecendo?
eu já tinha minha filha Maria Rita e eu indo para a faculdade. E quando eu cheguei, ele tinha batido nela, como fazia comigo. Eu queria matá-lo. E a gente entrou em briga, ele com um facão e tentando me matar assim, e eu segurando, e eu gritava. A gente morava num sítio e ninguém ouvia, e minha mãe estava grávida e ninguém me ajudava, mas eu segurava. O anjo está te tirando desse lugar. Essa realidade não existe mais. A presença de Deus apaga esse registro de memória. A presença de Deus apaga esse registro de memória. Toda essa energia vem para fora. Ela está tossindo porque está liberando energia, tá, queridos? A tosse é a liberação de energia. Toda essa energia agora é transmutada em luz, em vida, em paz, em amor. O perdão está sobre o teu coração. E teu pai também está perdoado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me vi com 7 anos de idade, eu sendo abusada pelo vizinho. Eu achei que tinha sido a minha amiga, mas era comigo. E eu sempre tive dúvidas se era eu, mas eu cheguei em casa. Deus está te tirando desse lugar. Eu te vi com 7 anos de idade, eu também não quis falar, mas você já saiu de lá, tá? Em nome de Jesus, esses registros são apagados agora. Uma nova realidade. O anjo do Senhor te traz em luz até o dia de hoje. Você consegue agora se ver em luz? Eu vivi quando eu estava perdendo o meu filho, que eu tirei. Eu estava no hospital e eu não queria tirar ele. Eu fui obrigada. Eu queria meu filho. Agora veja, todas essas etapas da tua vida, o Senhor está transmutando em luz, em luz, em luz, em luz, todos os traumas agora, em luz, em luz, seja livre. Veja agora o tempo presente. Todo o teu passado, independente se você acessou ou não, eu declaro que é luz. 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 E luz. Agora se veja no dia de hoje. Espiritualmente. Consegue ver? Sim. Como que você se vê? Como uma guerreira, vestida com aquelas roupas mais antigas, com espada e forte. E nem parece eu. Consegue ver o anjo que está do teu lado? Uma direita, outra esquerda, outro na retaguarda? Tá vendo os 3? Tô. Tem um aqui, outro aqui, outro aqui. Agora veja um na frente. Esse na frente começa a abrir os teus caminhos. Tá vendo na frente? Tô. Estenda as mãos para ele. Sinta o poder que ele libera para você agora. Deus, através dele, está dizendo para você não temer. As coisas velhas passaram. Você é essa pessoa que você viu hoje. Essa guerreira que você viu hoje. Essa é você. Eu vejo agora um campo de luz se formando ao redor de você. Deus está mudando a tua história. Ativa o guerreiro, Senhor. Ativa o guerreiro. Ativa o guerreiro. Ativa o guerreiro. Ativa o guerreiro.
Hamunu hageda habrumaya keteya tamasi. Hainuk sudrekina mai shidremai tokonomoro no mahatidnoi. Ashegrekina moksideregana manai to yesei. Hashin mak turemo Hagidrek tu surnak tu nobrogomo norahapto do sornai. Hashin no no su ye prai. Hakuruho mahak turgnak suderegana murushe. Riktu reketa segeda mahai. Harikso. Você é um Amazonas, filha. Uma guerreira Amazonas. Se veja num cavalo branco montada correndo. Se veja agora. Se veja. E a rabiga da rabruda mahariga hayete. Hanurami trigido bohomai. Hasher na hamurumahai. Hokotoko murikse hayeko no moromahaktu. Isiremai ketoko no morahak side hayeshe. Adonai shena mahatu regedoyam suderegedoyama. Heriksu, hare que toma hatu yese haye pashor, hamo korono hapitu korono soyanai, hase yaranakituruma no yese yakitu no yeka, yesoro ya pasora ganatu, hinoktura hashe bahanu tekesai, hamakutu hamaksidere ye teke tono so. Hadona mahane se ye kedoro yo masa. Haserai, Hanogodomatu Ketora Maxo, Hasheramai, Adonai Ketopoto no sobrito noi, Ananana, Aleluia. Amados, Anana, Iturugo Mahatsuyema, fecha o microfone, Tainara, que Deus tem uma liberação no geral, mas pode fluir nas línguas, tá? Continua fluindo nas línguas com o microfone fechado. Aleluia. O Senhor liberou aqui uma unção e Ele está reposicionando a árvore da vida dentro de algumas pessoas aqui agora. Se conecte a mim e receba a liberação. Desceu uma conexão forte aqui e eu pedi para o Pai o que era para fazer. Ele disse assim: restauração da árvore da vida. Que os códigos da árvore da vida sejam ativados dentro de todos aqueles, Pai, que precisam. E que aqueles a quem o anjo está agora pegando e recodificando na posição certa, que eles vejam, que eles sintam o trabalhar dentro do interior. O Senhor está enchendo as sefirotes com as emanações do céu, bondade, misericórdia, perdão, graça, favor, plenitude, vida, todas as emanações que vêm do Senhor. Eu vejo agora um ser vestido com vestes com linho branco. Ele está passando perto de cada um de vocês. Muito forte a visão. Um ser com vestimentas resplandecentes. Auetfa, Bruichti, de Harkoyon, de Hakfost, Fihempli. O Auet Mekhaifo, Auetchem de Wiham Goyochan, Pliankian, Gewahan Gast com de que Ruihan Kiest Hien Blow. Reposicionar a árvore da vida. Ali está escrito que a árvore da vida dá 12 frutos. Onde cai de fogo. Mês a mês. Isso representa que vocês voltarão a frutificar como era no Éden. Recebam dessa graça, em nome de Jesus.
Amém? Encerro aqui. Alguém tem algum depoimento, algum testemunho? Quando a apóstola estava orando, eu senti muito calor. Eu fui envolvida por muito calor. Aleluia. Profeta Adriana, profeta Márcia chorou. Profeta Adriana. Shalom, apóstola, e a todos os irmãos. Shalom. Eu não sabia que eu ia participar dessa live hoje, até porque à tarde eu tentei e não consegui, estava muito barulho aqui. E tudo que está acontecendo aqui nessa noite, Deus mostrou essa noite. Essa noite eu deitei com a neta e eu não orei, deitei para dormir. E eu sonhei com a apóstola, ela estava um lar muito pequeno, não sei se era o lar da minha irmã, parecia assim, parecia um lugar pequeno. Só que nesse lar ela estava orando por muitas crianças, muitos adolescentes. Eu via muita criança da minha infância, pessoas que eu ainda lembro da minha infância ainda, adolescentes. Eu vi um adolescente que era amigo meu de infância, tem muitos anos que eu não vejo ele. Até mandei o áudio para a apóstola, mas ela não viu ainda, contando o sonho que eu tive. E ali ele era curado de homossexualismo. E eu vi a mãe dele recebendo libertação. Nesse sonho eu vi a senhora orando, muitas pessoas sendo curadas, muitas pessoas sendo libertas. Nesse sonho mesmo que eu tive desse menino, esse rapaz, que hoje, tem muito tempo que eu não vejo ele, eu não sabia que ele era homossexual, hoje eu fiquei sabendo que ele é. Mas eu vi ele na infância, a senhora orando por ele, ele recebendo uma cura. Quando eu olhava, ele estava suado, a mãe suada, a mãe caindo para o canto de um lado assim, chorando da libertação. E a senhora deitava, mas a senhora estava tão cansada. Eu dizia, apóstolo, ainda falta minha filha, ainda falta minha filha. A senhora não orou pela minha filha. E aí eu levava a minha filha até a senhora, mas ela estava tão cansada, deitava e adormecia. Mas porque era muita gente sendo curada, muita gente sendo liberta. E desde a hora que começou a live, que eu estava com aquela angústia de choro, e eu sem entender o porquê. Só que a senhora começou a bater na tecla de tudo que eu vivi. Na minha casa, meu irmão, aos 15 anos, 14 anos, eu era menina ainda, meu irmão só queria beber o sangue do meu pai, da minha mãe. E a gente cresceu vendo aquilo ali, querendo matar meus irmãos dentro de casa. Com 6 para 7 anos de idade, eu fui abusada por um senhor de idade. E eu vivi muito na mão dos outros. Minha mãe vivia muito viajando e ela entregava a gente muito nas mãos dos outros. E a gente ficava de casa em casa. E eu lembro que eu fui morar na casa de uma tia, eu tinha 9 anos de idade. E na casa da minha tia, minha prima, ela obrigava a gente a fazer sexo oral. Ainda muito nova, com o menino. E quando eu casei aos 14 para 15 anos, eu vivi uma vida muito amarga, né? Para alguns que não sabem, sou casada com cigano. E desde quando eu vivi na minha vida, só foi negatividade na minha vida. Eu nunca tive a oportunidade de viver o que eu queria. Sempre vivi o que os outros queriam, a vontade dos outros. E até quando eu me converti, sempre ouvia não da boca do meu pastor. Então, na minha vida sempre foi não. O pastor Aldo estava falando aí, e às vezes eu fico sem jeito até para falar. A irmã pediu para me gravar um vídeo que eu tive muito lindo. Ela falou, irmã, ora e veja como você está na cobertura. E eu não tive coragem de gravar o vídeo, mas agora eu estou falando. E nesse sonho eu sentia que eu estava sobre muitas mãos lindas, macia, forte. Só via em cima dessas mãos. Era uma nuvem de mão. Estava sobre os braços. Só que quando eu ia cair, eu caía nos pés da apóstola. Eu não conseguia descer para cair das nuvens, porque a apóstola estava na minha frente e não deixava eu cair. Só que eu via as irmãs todas em círculo ao meu redor. Mas eu estava em cima de muitos braços. E a noite anterior, eu deitei para dormir, eu estava vendo ali os primeiros passos. Comecei a repetir, a ler os primeiros passos, ver tudo ali, os vídeos dos primeiros passos. De novo. E eu me deparava dentro de um carro com a apóstola. E eu não sei por que eu estou sempre sonhando com ela. Eu não era de sonhar com ninguém, eu não sonhei nem com meu marido, nem meus filhos. Mas ela está sempre no meu sonho agora. E quando eu estava atrás no fundo e ela na frente no volante.
E eu falava, apóstolo, olha eles ali. Eu não sei por que eles querem me pegar, eu não sabia quem era esse casal. A mulher ficava de um lado e o homem ficava do outro. Ele atravessava a pista. E eu falava, apóstolo, eles estão ali para me pegar. E ela dizia, ela ficava no silêncio, sorria. Ela sorria no volante do carro. E ela continuava dirigindo. Só que o rapaz que ia parar o carro para a apóstola, para me descer, a apóstola, não sei como é que ela conseguia dirigir, estava para o outro lado da pista. E ele estava gritando a apóstola. No meu pensamento, eu não falava para ela, mas eu dizia, que sabedoria dessa mulher. Que mulher sábia. Deus deu uma sabedoria tremenda a essa mulher. Eles não conseguiram me pegar. E a apóstola pisava o carro e saía correndo bem velozmente. E eu acordei. Eu me despertei ali. Amém. 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 São as coisas lindas do Pai, né? Louvado seja Deus. Irmãos, se alguém precisa sair, né, já é 22h14, se alguém precisa sair, sintam-se à vontade, tá? Se alguém tem mais algum testemunho do que vocês vivenciaram aqui, eu acho importante compartilhar, tá? Pastora Marlene. Eu era aquela menina de 3 anos de idade, sentada numa escada, com 5 anos na cama. Lembrei do meu pai, quando eu tinha 7 anos, levantando a minha roupa. Eu chorei muito, foi muito forte. E eu cresci, assim, não era voltada, eu cresci brigando com a vida. Que ninguém ia pisar em mim. Foi muito forte. Sabe, eu sempre contei para ele. E veio muito, mas muito, eu sentadinha com aquele shortinho. Era na porta até da esquina de uma mercearia. Eu tinha 3 e ela tinha 6. Foi muito forte, apóstolo. Eu, na hora da ministração, me veio, na verdade, várias fases de idade, mas eu sentia que eu não estava ministrando para uma única pessoa, entende? Eu sentia que eu não estava ministrando para uma única pessoa, e era como se, por exemplo, eu vi dos 7 anos, mas eu não quis comentar, é como se eu estivesse ministrando para várias pessoas ao mesmo tempo, e que viveram situações parecidas. E interessante que quando eu estava ouvindo a profeta Adriana falar, aconteceu algo, agora quando eu estava ouvindo a pastora Marlene falar de novo, aconteceu algo. Nas duas, a hora que elas estavam falando, a conexão veio e a luz era dirigida para elas. O Senhor continua trabalhando, tá? Ela falava e a luz aqui sendo liberada para trabalhar dentro de vocês. Tá? Mais alguém? Amados, o que vocês precisam entender nesse tempo? A única coisa que existe no reino do nosso Pai é o amor dele para suprir todas as nossas necessidades. Tudo que nós precisamos. Não existe nada, né? Se você vê na consciência do Cristo, diz que ele já levou tudo. A gente precisa receber o amor do Pai e viver essa nova realidade. Vocês não imaginam o que vai acontecer a partir do momento que a gente realmente viver essa realidade de pessoas curadas, a quantidade de pessoas que nós vamos curar. Porque a gente precisa passar por esse processo de cura. Igual a profeta Adriana, eu falo Hannah, né? Adriana falou que ela me via curando muita gente. O Pai, ele sempre deu muita visão de muitas pessoas sendo curadas. Muitas pessoas sendo curadas. E, na verdade, o propósito do Pai é levantar um exército de pessoas que curem outras pessoas. Só que a gente precisa passar pelo nosso processo, né? O amor é o vínculo perfeito que une todas as coisas. Exatamente.
é o que vai permanecer, né? É o amor. E esse amor vai limpar todas as imperfeições. Então, a partir de hoje, adquira esta consciência. Eu sou amada. Cada vez que alguma coisa acontecer vindo de fora, lembre, eu sou amada. Eu sou cuidada pelo Pai. Esta é a consciência que deve permanecer em vocês. É esse o pensamento e as palavras que vocês devem movimentar todos os dias. E, principalmente, aprendam a se amar. Não espere que as outras pessoas vão suprir essa necessidade que vocês têm. Se amem. Reserve um tempo para falar para você mesmo desse amor. E tudo funciona por sincronicidade também. Quando você entra nessa frequência do amor, como diz, né, uma frase, a vida vai sorrir para você. E eu acredito que líderes curados vão curar uma geração. Vão curar uma geração. Amém? Oi? O que significa, então, que eu seria uma guerreira, como você relatou? Você é uma centelha divina. Você está chegando agora, né? Mas nós somos seres divinos, seres que carregamos a imagem e semelhança do Pai. Nós somos seres espirituais. Hoje você está como Tayana, num corpo. Tá? Mas o seu tempo de vida não é só os dias de anos que você tem aqui. Tá? A sua centelha divina é de uma guerreira. Eu me vejo, às vezes, voando, andando sobre as águas, voando assim. Não tem limite. Você pode se ver como uma guerreira, você pode se ver como uma águia, você pode se ver de várias maneiras. Nossa, eu fiquei com fogo, parecia que eu estava com brasas na mão. O meu corpo esquentou numa temperatura, parece que eu estou até com febre do calor que deu em mim, assim, sabe? Não é febre, não, é unção mesmo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigada, Deus abençoe Se também. alguém quer testemunhar alguma coisa, depois testemunhe, tá? Fiquem na paz. Uma boa noite a todos.